Meus irmãos, novamente estamos juntos utilizando um instrumento maravilhoso, né, que é a internet, para que a gente possa continuar nessa proposta de Jesus, buscando os seus ensinamentos e buscando estar sempre com Ele. Que Ele possa continuar conosco em nosso coração, em nossa mente, principalmente nesses momentos difíceis, onde a gente precisa se isolar, e mais ainda a gente precisa da presença de Jesus em nosso coração, em nossa mente, para que a gente não desequilibre, não se atormente, não se torne depressivo e que não deixe o medo dominar diante das dificuldades que surgem a todo instante. Lembremos que a proposta de Jesus é uma proposta de vida. Lembremos também que o nosso Pai é um Pai soberanamente bom e justo. Que Ele, como Pai de todos nós, vela por nós, cuida de nós e que nós não estamos em nenhum momento sozinhos. Então, que a fé no futuro, que a fé em Deus nos alimente a todo instante para que a gente não se desespere. E continuando o nosso estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Justiça das aflições, onde Jesus deixa uma mensagem de amor, de esperança a todos que estão passando dificuldades. E hoje a gente quer envolver com muito carinho a todos que cuidam dos que estão enfermos, né? A equipe médica, os que trabalham nos hospitais, os que cuidam dos doentes, os nossos irmãos também, moradores de rua, a todos que nesse momento passam por essas dificuldades de forma mais dura, porque a gente sabe que essa pandemia não é igual para todos, para uns mais, para outros menos, a depender das suas necessidades, e só Deus sabe as nossas necessidades, o que precisamos aprender, o que precisamos passar. Então, utilizando esse capítulo 5 do Evangelho, nós vamos buscar no item 6, causas anteriores das aflições. Nós já vimos na terça-feira passada as causas atuais. E hoje nós vamos buscar nas causas anteriores das aflições essa justiça, né? Porque muitas vezes a gente pode refletir de uma forma, mas eu não busquei atualmente, não mereço atualmente nada disso que estou passando. Procuro fazer tudo corretamente. E por que nesse momento estou passando por essas aflições, seja elas quais forem? Então, se a causa não está no momento atual, com certeza essa causa é anterior às aflições. Então, vamos fazer uma leitura das colocações de Kardec com relação a essas causas anteriores. O texto é longo, mas eu vou buscar os parágrafos que falam de forma bastante clara e racional, né, essas causas anteriores. Kardec diz assim: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho
como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. E aí a gente vê nessas colocações muito claras de Kardec que tem males que, por mais que a gente procure evitar, por mais que a gente não dê causa, acontece. Uma perda de seres queridos, né? Principalmente dos arrimos de família. Como é que se explica? A pessoa não deu causa àquela situação. E como explica? Né? E que Deus é esse que faz nascer, vamos dizer assim, um filho totalmente saudável, enquanto o outro já nasce com enfermidades, com deformidades, né? Os flagelos também, que todos nós estamos envolvidos agora, né, com essa pandemia. Como é que se explica? Então, justamente quando a gente para refletir nisso tudo, a gente busca na justiça de Deus uma resposta. Mas se a gente não buscar entender a lei da reencarnação, que nós vivemos outras existências e que nessas outras existências a gente teve acertos, mas também teve erros. Se não raciocinarmos dessa forma, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria sua perfeição? Onde estaria esse Pai soberanamente bom e justo? E aqui ele diz mais: aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmo, e que os coloca à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então, Kardec faz aqui um questionamento muito importante para a nossa reflexão. Isso, às vezes, acontece na mesma família. Vamos dizer, uma família com 5 filhos. Nem todos os filhos vamos dizer, se dar bem na vida. Alguns vai acontecer no decurso da sua existência, acidentes, dificuldades, enquanto outros se saem muito bem, né? Consegue estudar, se formar, trabalhar. Já outros já vêm com deformidades que não conseguem nem a sua subsistência. É necessário que alguém cuide. Como explicar isso? Se todos nós somos filhos de um mesmo pai, e se o pai não privilegia nenhum dos seus filhos, cuida deles, ama todos iguais, então a gente não consegue entender se não trabalharmos a lei da reencarnação, não buscar a resposta na reencarnação. E ele continua: que dizer, enfim, dessas crianças que morrem, têm a idade, e não conheceram da vida senão sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seria negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de algum instante na terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? E aqui ele coloca com muita sabedoria a posição das crianças, né? Como que nasce criança, né, já com tanta dificuldade, com tanto sofrimento? Foi o que elas fizeram, elas acabaram de nascer. Como justificar a bondade de Deus, a justiça de Deus, a providência divina, numa hipótese dessa, né, de uma criança que acaba de nascer, se não considerarmos que aquela criança já viveu outras existências,
aquele espírito não foi criado naquele momento, o corpo sim, mas o espírito não foi criado naquele momento. Foi o que ela fez, já que ela acabou de nascer. Ela não teve oportunidade ainda de praticar nem o bem nem o mal. Então por que ela já suporta tanta miséria nesse mundo? E às vezes o futuro é um futuro tão difícil. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos noutra existência. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então aqui ele explica as consequências das nossas faltas, que muitas vezes nessa existência praticamos e não acontece nada, né? Desencarnamos e levamos esse débito para um futuro. Reencarnamos e aí chega o momento de reparar aquela falta. Então, aparentemente, nada fizemos na existência que reencarnamos, mas o débito está lá no passado que necessita ser reparado. O sofrimento por causas anteriores são frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Aí a gente vê, é justo? Deus está sendo injusto conosco? Será que Deus está errando conosco quando a gente passa algo que a gente acha que não merece porque não deu causa para que aquilo acontecesse? E aí, quando a gente analisa a reencarnação, a gente percebe que está tudo nos seus devidos lugares, que Deus é perfeito, que a sua justiça é perfeita, que as suas leis são perfeitas. E também é uma maneira da gente buscar cumpri-la, porque a gente sabe que a lei de Deus vai nos alcançar um dia para a gente reparar aquele erro, nos educando, não nos punindo, mas nos educando. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sobre o ponto de vista da vida presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existência, vê-se-á que cada um recebe a parte que merece.
sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito o mal, sua tarefa, pede para recomeçá-lo a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então a gente vê nisso bondade, vê nisso misericórdia, amor de Deus para todos os seus filhos. E também a gente consegue ver a justiça perfeita de Deus. Então, diante das nossas dificuldades, em especial a que estamos passando agora, nós espíritas temos conhecimento suficiente para compreendê-las e perceber que nós não estamos, ninguém está passando por essa situação em vão, por acaso. Serve de lição para todos nós. E a depender de cada um, aquela lição pode ser expiação, reparação, pode ser uma lição para que a gente possa ver o mundo de forma melhor, buscar se renovar, buscar vencer as dificuldades que ainda existem em nós. Então Deus tem, para com todas essas dificuldades que nós estamos sendo envolvidos, um instrumento muito importante para o crescimento do planeta, para todos que aqui residem. Então vamos utilizar com sabedoria, vencendo tudo isso, porque vai passar. E que a gente possa fazer jus, quando tudo isso passar, a um mundo melhor, a ser uma pessoa melhor, para olhar a vida de uma outra forma, vencendo suas dificuldades. E no dia de hoje, em que nós que fazemos o trabalho do atendimento fraterno no Centro Espírita João Moreira Rego, possamos nos conectar com os espíritos superiores, com a equipe dos que trabalham nesse atendimento, sob a direção de seu João Moreira Rego, levando a todos as vibrações de paz, de confiança, de fé no futuro, porque o momento agora é um momento de confiança. É um momento onde nós vamos utilizar todos os recursos que recebemos da doutrina para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa mente com essas lições verdadeiras que nos dá a base firme para a gente não se perturbar, não se desesperar. Eu lembro sempre, quando eu busco refletir sobre os conhecimentos da doutrina, do tanto que esses conhecimentos são importantes, daquela historinha infantil dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, estavam construindo suas casas e esses 3 porquinhos, um busca construir sua casa de palha, outro construir sua casa de barro, mas tinha um porquinho que ele queria tudo
verdadeiro, tudo organizado, e foi construir sua casa de alvenaria. Então o alicerce foi firme, suficiente para aquela casa, quando viesse a tempestade, quando viesse a chuva, quando viesse as perturbações, os perigos, a casa não caísse, né? E interessante que na fábula infantil, os outros irmãos porquinhos, quando o lobo chegou que soprou, a de palha voou, a de barro foi derrubada, e o do porquinho que construiu a casa no tijolo, com toda a base, né, firme daquela casa, o alicerce, ele acolheu os outros 2 porquinhos na sua casa para que eles não se desesperassem. Então esse é o papel de nós, trabalhadores da doutrina, da nossa casa, do Centro Espírita João Moreira Rego, com essa base firme, que são os conhecimentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus. Na nossa casa, a gente pode acolher aqueles que estão em desespero, que vacilam diante dos ensinamentos, que não têm fé no futuro, que não sabe até que ponto esses ensinamentos são verdadeiros ou não, né? Então é necessário que nesse momento a gente firme a nossa fé. Esse conhecimento agora deve ser utilizado para que a gente possa vivenciar esse momento sem vacilar, sem se perturbar. Então, que nesse momento, através do nosso pensamento, possamos continuar nessa sintonia com Jesus. Lembrando que Jesus já nos deixou esse exemplo de confiança e de fé no futuro, porque ele veio para dar esse exemplo na Terra. Então nós pedimos a ele, pedimos a toda a equipe espiritual, que possa envolver cada um dos que buscam a casa espírita para esse atendimento, muitos em desespero, em aflição, que eles sejam consolados, amparados, protegidos, né? Alimentando essa fé no futuro, essa confiança, e que esse Divino Mestre possa continuar morando em nossos corações e mente, nos trazendo a paz que tanto almejamos. Que o mundo, diante dessa tão difícil momento, possa também receber a paz. E que nós sejam esse contributo de paz com nossos pensamentos, com a nossa certeza, com a nossa fé no futuro, a nossa certeza na espiritualidade superior, em Jesus, e nessa bondade infinita de Deus para com a humanidade. Tudo isso vai passar, mas precisamos nos manter firmes para quando tudo isso passar, possamos estar prontos a ofertar a paz a todos, a confiança a todos, e nos mantermos unidos nessa proposta, numa só bandeira, que é a lei do amor, que Jesus veio pregar na Terra, e que é a lei que rege todo o universo. Lembrando sempre que o nosso Pai é um Pai justo e bom. Muita paz a todos.